Fala fera, tranquilo? Bem-vindo ao canal Física Total e mais um vídeo do Enem em Ação. Essa parceria entre os canais Química em Ação do professor Paulo Valim, Matemática do Gustavo Viegas e Quinapse Vestibulares do professor de Biologia Arthur Ramos. Toda semana, de segunda a quinta-feira, um novo vídeo do projeto. Como você já sabe, quarta-feira é o dia do vídeo de Física. Se você ainda não está inscrito no canal Física Total, aproveita agora, veja aí a tela, dá um cliquezinho. Com esse clique você fica sendo avisado sempre que um novo vídeo for postado aqui no canal. Se você ainda não está inscrito nos canais parceiros, dá uma olhada na descrição do vídeo. Lá na descrição do vídeo você encontra o link para cada canal. Vamos juntos! Na aula de hoje, a gente vai tratar sobre a habilidade 1. A gente vai trazer um exemplo sobre a habilidade 1, habilidade essa que está presente em todas as provas. Atenção, fera! Todas as provas de 2009 para cá. Como você está vendo aí no vídeo, o que essa habilidade quer saber se você é capaz de fazer, quer saber se você é capaz de reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios. Atenção, relacionando-os aos seus usos em diferentes contextos. Hoje, a gente vai falar aqui sobre nível de intensidade sonora. Acompanhe. Vou colocar aqui a habilidade 1, para a gente lembrar o tempo todo qual é a habilidade relacionada com a aula de hoje. Então, vou destacar aqui no quadro a habilidade 1 e trazer para cá o tema da aula, que é nível de intensidade sonora. Som, que já foi tema de outra aula aqui, recomendo que você dê uma olhada aí nos nossos vídeos anteriores. O nível de intensidade sonora. Bom, som é uma onda mecânica capaz de estimular o nosso aparelho auditivo. E para que ela consiga fazer isso, essa onda mecânica tem que ter uma frequência compreendida no intervalo que vai de 20 Hz até 20 kHz. Para ser som, tem que impressionar nosso ouvido e tem que estar compreendido de 20 até 20 mil Hz. Mais de 20 mil, você tem os ultrassons e abaixo de 20 Hz você tem os infrassons. Atenção! Na maioria das pessoas, com a idade, você tem uma diminuição desse valor máximo de frequência audível. Principalmente a partir dos 30 anos, a frequência máxima tende a diminuir. Só que não basta que o som tenha uma frequência entre 20 Hz e 20 kHz para que a gente possa ouvi-lo. Para que a gente consiga ouvir o som, é preciso que a energia que atinja o nosso tímpano seja suficiente para fazê-lo vibrar. É preciso que haja uma intensidade mínima de energia. Aqui, essa classificação com relação à frequência fala sobre a altura. Frequências mais baixas e frequências mais altas. Frequências mais baixas, como a gente já falou aqui, são sons mais graves. Frequências mais altas são sons mais agudos. Contudo, para que a gente possa escutar o som, é preciso também que esse som tenha uma intensidade sonora mínima. A intensidade que a gente define como a razão entre a potência que atinge o ouvido e a área atingida. A potência por unidade de área. Unidade de potência no Sistema Internacional watts, unidade de área do Sistema Internacional metros quadrados. Então, a unidade de intensidade sonora é o watts por metro quadrado. Mas, para que a gente possa escutar, a intensidade tem que ter um valor mínimo. E esse valor mínimo, que eu vou colocar aqui como I0, esse valor mínimo que muda de pessoa para pessoa e na mesma pessoa muda com a idade, esse valor mínimo é 10 elevado a menos 12 watts
por metro quadrado. À medida que a pessoa vai envelhecendo, ela vai perdendo a capacidade auditiva e aí vai precisando cada vez mais energia para poder escutar. Então a tendência é que com a idade você escute frequências menos altas e que precise de intensidades maiores para você ouvir. A gente está correndo um sério risco de ter uma geração, a sua geração, fera, com o aparelho auditivo muito prejudicado pelo uso de fones intra-auriculares. Aqueles volumes enormes que o pessoal escuta, mesmo no fone de ouvido, vão prejudicando e com o tempo o prejuízo acumulado pode fazer com que você necessite de uma intensidade mínima cada vez maior. E atenção, uma vez danificado o aparelho auditivo, esse dano é irreversível. Muito cuidado quando você estiver ouvindo som com aparelhos de fone de ouvido. Muito cuidado, fique muito atento, preserve a sua saúde auditiva. A intensidade ela também tem um limite superior, fera. Da mesma forma que existe a menor frequência e a maior frequência audível, existe também um limite de audibilidade que está relacionado com o tímpano ter uma certa resistência à energia. Se eu chego com uma quantidade de energia superior ao limite que o tímpano suporta, ele pode simplesmente se romper. E aí você perde a capacidade auditiva. A gente tem um limiar chamado limiar da dor. A intensidade, chamada de limiar da dor, começa a partir de 10 elevado a 0 watts por metro quadrado. Começa a ser incômodo e a doer quando você escuta sons com essa intensidade. Mas aqui você ainda continua ouvindo. A partir de uma intensidade 10 ao quadrado, o seu tímpano em poucos segundos vai ser destruído. Então, muita atenção e cuidado. Perceba aqui que a intensidade tem uma amplitude muito grande de valores. Vai de 10 elevado a menos 12 até 10 elevado a 0 e em alguns casos até 10 elevado a 2. É exatamente por isso que quando a gente está tratando de intensidade, a gente usa um artifício matemático para poder trabalhar com números que têm uma amplitude menor, que consiga ter um intervalo menor de valores. É onde entra o nosso nível de intensidade sonora. Aqui embaixo, ó, o nível de intensidade sonora é uma comparação que você faz entre a intensidade do som que você está ouvindo e a intensidade mínima audível. Você pode dizer que 10 elevado a uma certa potência, que eu vou usar aqui a letra beta, é uma potência de 10 que corresponde à comparação entre a intensidade que você está percebendo e a intensidade mínima audível. Pronto, quando você escreve dessa forma, esse expoente aqui da potência de 10 é o nosso nível de intensidade sonora. Simples assim. Basta que você compare a intensidade percebida com a intensidade mínima, escreva isso na forma de potência de 10, o expoente aqui dessa potência de 10 corresponde ao nível de intensidade sonora. Se você quiser reescrever isso aqui usando uma notação logarítmica, você pode dizer que beta, aqui o nível de intensidade sonora, corresponde ao logaritmo na base 10 da fração i sobre i0. Pronto. Escrevendo dessa forma ou dessa, você está dizendo a mesma coisa. Lembrando, beta aqui, a unidade é o bel, cujo símbolo é o B maiúsculo, e que tem uma unidade que é mais comum, que é o decibel, que corresponde à 10ª parte do bel. Atenção, a unidade no sistema internacional é o bel, mas um submúltiplo, o decibel, ou seja, 10ª parte do bel, é mais comum. D de decibel corresponde a 10 elevado a menos 1 bels. Atenção, a pluralização de bel é bels, não béis. E a pluralização de decibel é decibéis. O plural é sempre acrescentado apenas um S. 1 decibel, 2 decibéis, 3 decibéis. Cuidado com isso, viu, fera? Pronto. Então você já sabe a intensidade
e já sabe o nível de intensidade como deve agir. Como é que a gente vai usar isso na questão? Veja a seguir. A intensidade de um som está relacionada ao fluxo de energia que chega à orelha humana. Por razões práticas, utiliza-se como unidade de medida do nível de intensidade sonora o decibel, cuja escala é logarítmica. Nessa escala, o menor som audível tem 0 decibéis. Um som 10 vezes mais intenso, como o da respiração humana, tem 10 decibéis, 10 elevado a 1. E um som 100 vezes mais intenso que o menor som audível tem 20 decibéis, abre parêntese, 10 ao quadrado, fecha parêntese. As vuvuzelas utilizadas pela torcida na última Copa do Mundo de futebol atingem facilmente nível de intensidade sonora de 100 decibéis, que equivale ao ruído produzido por um helicóptero. Com base nas informações fornecidas, quantas vezes a intensidade sonora produzida pelas vuvuzelas é maior que aquela produzida pela respiração de uma pessoa? Olha aí, fera, acompanha com calma a leitura da questão. Diz que a intensidade do som está relacionada ao fluxo de energia que chega à orelha, a gente já tinha discutido isso, e que por razões práticas usa-se o nível de intensidade sonora, e aí ele está dando em decibel. Cuidado, a unidade do Sistema Internacional é o bel, mas ele está falando aí em decibel, que é uma escala logarítmica, ele está apoiado naquela segunda expressão que a gente falou, e aí ele diz que nessa escala o menor som audível tem 0 decibel. Ora, a gente viu que 10 elevado ao nível é igual à razão entre a intensidade que você está recebendo e a intensidade mínima. Se a gente fizer aqui, se a gente reescrever, a gente tem que a intensidade que está sendo recebida é 10 elevado ao expoente em béus, da intensidade em béus, vezes a mínima intensidade. Destaque essa expressão que ela vai ser útil para a gente daqui a pouco. Acompanhe e continua a leitura aí do primeiro parágrafo. Ele diz, nessa escala o menor som audível é de 0 decibel. Um som 10 vezes mais intenso, como o da respiração humana, tem 10 decibéis. Olha aí, vou anotar aqui, respiração. Ele está dizendo que a respiração é 10 vezes mais intensa. Ora, por que é 10 vezes mais intensa? Porque o nível de intensidade sonora é 1, fera. Ives, mas ele está dizendo que é 10. Ele está dizendo que é 10 decibéis, o que corresponde a 1 bel, fera. Tanto que ele tem um 10 elevado a 1 aí dentro do parêntese. Atenção com isso, quando ele fala 10 decibéis, isso vale 1 bel. E o valor aqui do expoente a gente vai tratá-lo em béus. Cuidado com isso. Aí ele diz aí também que um som 100 vezes mais intenso que o menor som audível é de 20 decibéis. Ele não diz o que é isso. Eu vou chamar aqui de situação X. É 100 vezes mais intenso. Então, essa intensidade aqui, 2, ela é 10 ao quadrado vezes a intensidade mínima. Aqui a intensidade da respiração humana é 10 vezes e essa situação X aqui é 100 vezes maior. Ele diz que isso vale 20 decibéis. Se você trouxer para cá, ó, 20 decibéis são 2 béus, já que dec quer dizer dividido por 10. Bora agora ver o que é que a pergunta pede. Vê o restante da questão, o texto. Aparece aí, acompanha. As vuvuzelas, eu acho que você lembra bem lá na Copa da África do Sul, as famosas vuvuzelas, elas ficaram famosas no mundo todo. E veja como esse aparelhinho é poderoso. Olha o que diz aí. Atingem facilmente níveis de 100 decibéis. Pensa só, fera, vou anotar aqui, ó. Vuvuzela. A vuvuzela chega num nível absurdo de 100 decibéis. Ora, 100 decibéis, lembrando que dec quer dizer dividido por 10,
são 10 béus, fera. Ou seja, a intensidade da vuvuzela, que eu vou botar aqui um V embaixo, é 10 elevado à 10ª potência vezes a intensidade mínima. Isso é um absurdo, isso faz mal para a audição. Você está no meio de um estádio com centenas, milhares desse troço tocando a todo volume, meu Deus, deve ser insuportável o barulho. Mas na África do Sul foi super legal. E aí o pessoal bota aí na questão, com base nessas informações, quantas vezes a intensidade sonora produzida pelas vuvuzelas é maior que a produzida pela respiração humana? Ora, fera, ele quer comparar quanto é este valor em relação a este valor. Tudo que você tem que fazer é dividir a intensidade da vuvuzela pela intensidade da respiração, que ali a gente chamou de I1. Em função de 0, a gente escreveu a intensidade da vuvuzela como 10 a 10ª vezes a intensidade inicial. E a da respiração, 10 a primeira vezes a intensidade inicial. Veja que o valor da intensidade inicial, nesse caso, não faz diferença. E quando eu divido 10 a 10ª por 10 a primeira, eu encontro que a razão é igual a 10 a 9ª. São 9 zeros aqui no finzinho, apertadinho, olha só. 3, 6, 9. Milhar, milhão, bilhão. Ou seja, a intensidade sonora produzida por uma vuvuzela, fera, é 1 bilhão de vezes mais intensa que a respiração humana. Ô louco, eu aqui não queria um troço desse perto do meu ouvido. Fique atento à resposta correta, alternativa correta, letra D. D de detona, fera. Esse é o seu ano. Vamos juntos. Se você chegou até aqui, eu acredito que é porque você gostou do projeto, gostou da aula. E se você ainda não está inscrito, eu convido você a se inscrever agora. Dá uma olhadinha aqui. Basta um clique para que você fique sabendo sempre que um novo vídeo for postado. Às quartas-feiras, vídeos do Enem em ação. E todos os dias, fera, daqui até o final do ano, um novo vídeo do projeto 300 de Física. Vamos juntos, fera. Esse é o seu ano. Lembre que você pode.